A CEF aprovou o novo estatuto. Com ele, dirigentes que vivem situações, como direi, suspeitas, podem ser demitidos. Como se faz na iniciativa privada quando há alguma desconfiança. É uma conquista do governo Temer. Mais uma, embora pouco destaque se dê a respeito. Antes de chegar ao ponto, algumas considerações, minha querida Maiara. A melhor coisa que se pode fazer com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, com a Petrobras ou com outra estatal qualquer, é vender, é privatizar. E nunca mais aquele ente será usado com objetivo outro que não seja o bem da empresa e a rentabilidade para seus acionistas. Ponto parágrafo, uma empresa existe para isso. Para o bem da própria empresa. Reinaldo, as conquistas sociais. O bem da empresa, que eu digo, é a empresa se expandindo, ela gera mais emprego. Gerando mais emprego, ela gera mais renda, distribui mais renda, porque mais gente vai ter renda. E a pessoa tendo renda, ela vai poder comprar coisas e ela vai ser feliz. E gerar rentabilidade para os seus donos, claro. Senão, para quê? Não é mesmo? O lucro é civilizador, ao contrário do que os idiotas dizem por aí. Posto isso, admita-se que privatizações, como sabemos, são processos que integram escolhas de natureza política. Um governante não toma tal decisão só por ato de vontade, dona Maiara. Chega lá, quero privatizar. Não. Vai ter que fazer segundo uma lei, vai ter que ter apoio político para isso. Infelizmente, essas estatais que citei e outras não serão privatizadas tão cedo. Não serão. Talvez não sejam privatizadas nunca, meu caro Alexandre Valliubeni. Boa parte dos brasileiros tem um orgulho bocó de suas estatais. Os brazucas se ufanam daquilo que os escraviza. Ainda ontem à noite eu estava batendo papo aqui com o Paulo Saad. As pessoas dizem, essa gasolina é da Petrobras, porque o cheiro é melhor? Hein? Não. Texto Petrobras. Tem isso? Tem. Você bate no palato e você percebe que é Petrobras? Você bebe gasolina? Tem de ser Petrobras? Ou então, quando ela queima, o cheiro que sai do escapamento é melhor? Qual é a vantagem sua pessoal de ter uma Petrobras? Tenta responder. Ou do Correio ser uma empresa estatal? Além do rombo que ele tem lá, que efeito tem na sua vida? Talvez não sejam nunca privatizados. Boa parte dos brasileiros tem esse orgulho bocó, portanto. Os brazucas se ufanam daquilo que os escraviza. Né? Se orgulham daquilo que os escraviza. Querem o quê? O país tem hoje mais smartphones do que brasileiros. Certo? O número de telefones, considerando celulares e fixos, ultrapassa em muito o de cidadãos. E há quem critique ainda hoje a privatização da Telebrás. Quando a empresa era pública, telefone era um bem declarado em imposto de renda. O que era um escândalo, eu já contei aqui, eu me mudei de Brasília para São Paulo em 1996, dona Maiara. Eu tive de me sentar lá num troço que chamava Bolsa do Telefone, ficar lá esperando como se fosse um órgão público, não era uma empresa privada que comprava linhas de telefone, a pessoa ia lá e vendia na hora, né? Então pegava, tava... e você ficava lá. Aí eu tenho essa senha. Paguei $7 mil por uma linha fixa na Vila Madalena. Quando eu me mudei da Vila Madalena, para o apartamento que eu estou hoje, 7 anos depois, mandei simplesmente desligar porque não valia mais nada. Graças a Deus. Não valia mais nada por quê? Porque o telefone havia se espalhado. E se espalhou por quê? Porque foi privatizado. Enquanto era empresa pública, telefone era artigo de luxo, de rico, que se declarava imposto de renda. Nenhum país precisa de estatais. É ridículo que o Brasil tenha 3 bancos públicos gigantescos. O terceiro é o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. O terceiro é o BNDES, ainda que com outras características, um banco de fomento. Infelizmente, vai demorar até que o brasileiro se liberte do senhor que o mantém cativo, o Estado. Enquanto isso não acontece, que se faça o possível. E uma das coisas boas que se fizeram no país foi a chamada Lei de Responsabilidade das Estatais,
que impõe a essas empresas mudanças estatutárias que as colocam sob um maior controle público, à medida que se impõem regras de transparência. E a CEF, Caixa Econômica Federal, acaba de adequar o seu estatuto à lei. Agora, os vice-presidentes da empresa, por exemplo, não mais serão indicados pelo presidente da República, e sim pelo Conselho de Administração. 1/4 dos membros desse conselho têm de ser independentes, sem vínculos prévios com a Caixa ou com o governo. Os vice-presidentes têm de ser submetidos ao crivo técnico do Banco Central. Os candidatos a executivos a cargos de comando terão de demonstrar que têm competência técnica para tanto, que têm currículo e experiência. Pela nova lei aplicada, Gedel Vieira Lima não seria vice-presidente da Caixa nunca, como foi no governo Dilma. Certo? Porque ele não tem currículo. Ele não tinha competência técnica, ele não tinha experiência. Ele tinha força política. A CEF está adaptando seu estatuto ao que dispõe a Lei 13.303. Embora seja uma lei que lembre o número do PT, o PT foi contra. A Lei 13.303, vai ver a íntegra lá, você acha no meu blog, em todos os lugares, de 30 de junho de 2016. Trata-se de uma das medidas mais importantes adotadas pelo governo Temer. O governo Temer começou em agosto. A Dilma foi afastada em maio, ele estava como presidente interino. Sim, foi o presidente quem a sancionou quando ainda na interinidade. É bom lembrar que Dilma lutou contra o texto. Os sindicatos recorreram à justiça para tentar barrá-lo. Tudo o que essa gente não quer é transparência, ou melhor, na gestão da coisa pública. A essência do texto está no artigo 8º. Eu destaco desse artigo 8º as seguintes obrigações de uma estatal: elaboração de carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias. Aliás, destacando, vale também para a empresa de economia mista, como é a Petrobras, em atendimento aos interesses coletivos. Então, a empresa vai ter de dizer, como faz a empresa pública, a empresa privada, os meus objetivos são estes, neste ano. Mais do que isso, divulgação tempestiva, divulgação no tempo necessário, certo? E atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros e etc. Então não vai ter esse negócio de descobrimos que a estatal tem um rombo de não sei quanto. Durante 10 anos ninguém sabia. Não, todo ano vai estar lá. Vai ser público esse dado. Elaboração e divulgação de política de divulgação de informações em conformidade com a legislação. Divulgação em notas explicativas, demonstrações financeiras dos dados operacionais e financeiros. Por que chegamos aqui? Bom, deu prejuízo? Deu prejuízo, mas por isso vamos explicar. E elaboração e divulgação de política de transações com partes relacionadas em conformidade com os requisitos de competitividade. Tudo isso, em suma, que as empresas privadas fazem. Só esses itens, se aplicados de fato, impedem que as estatais se tornem verdadeiras caixas pretas, como foi a Petrobras durante muitos anos. E aqui vamos ser justos, não é só governo petista, não. Não é só governo petista, não. Nos governos todos anteriores, desde sempre, a Petrobras atuou com autonomia como se fosse um país dentro do país. Desde sempre. Leiam lá a íntegra da lei. Se não podemos privatizar algumas estatais, porque afinal de contas os brasileiros não querem, podemos e devemos ao menos colocá-las sob controle. É mais uma coisa positiva que só está aí porque Dilma foi deposta por um processo legal e legítimo, a diferença do que diz Lula, de impeachment, e porque o governo Temer existe. Quando menos, a história há de reconhecê-lo. Os decentes podem fazê-lo antes. Como estamos